Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Barros e no vídeo de hoje eu vou estar contando como foi a minha reação quando caiu a ficha de que eu estava paraplégica. Solta a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. Então, gente, eu já contei no vídeo da história do meu acidente como foi, que eu não senti as pernas desde o momento que eu estava debaixo do carro. Porque desde o momento que quebrou minha coluna eu já não sentia as pernas. Mas eu lembro de ter tentado mexer ela depois que me tiraram lá debaixo do carro e eu tava no asfalto lá deitada. Eu lembro de ter tentado mexer as pernas, mas eu não sabia se tinha conseguido ou não, porque a gente tá naquele estado de choque, não entende muito bem o que tá acontecendo. Eu não senti dor na perna em nenhum momento, que a dor concentrou tudo no meu tórax a partir do momento que quebrou a coluna. Então eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. E a ficha não caiu assim que eu cheguei no hospital e tirei o raio-x e soube que a minha coluna estava quebrada. Não foi aí. Demorou e muito. Porque, como eu já falei pra vocês, quando sofri um acidente aqui em Vilhena, no mesmo dia, só que bem tarde da noite, eu fui lá pra capital, Porto Velho, pra poder ser tratada lá, ser operada lá, porque meu estado era muito grave. Então, depois que eu fui pra lá, eu fiquei ainda um mês e pouco quebrada no hospital sem fazer cirurgia. No total de dias que eu fiquei lá foram 52 dias. Desses 52 dias, eu fiquei um mês e pouco lá sem fazer cirurgia. Mas eu fiquei sem fazer cirurgia por causa que na época que eu cheguei lá, os enfermeiros estavam de greve, né? Os médicos não estavam de greve, mas os enfermeiros estavam. E aí os médicos não faziam cirurgia se não tivesse enfermeiro ali para auxiliar e tratar dos pacientes, né? Então, você imagina como que foi esse um mês e pouco pra mim, estando quebrado, pra fazer cada movimento, pra fazer curativo, pra me virar pra um lado, vinha aquele monte de enfermeiro, né? Segurava aqui, segurava no quadril, virava com muito cuidado, e mesmo assim eu sofri muito, com muita dor, com muito choro, com muito grito, tudo que vocês pensavam, porque cada movimento pra mim era como se fosse uma tortura durante esse um mês e pouco, né? E aí, todo esse tempo, mesmo eu não conseguindo mexer as pernas, eu não parava pra pensar em questão de por que eu não estava mexendo, eu não conversava com a minha mãe ou com ninguém, assim, a respeito disso, sabe? Pra questionar, eu nunca questionei nesse tempo aí, por que eu não tava conseguindo mexer a perna. Na minha cabeça, é porque meu corpo tinha entrado em estado de choque, que aquilo era normal, alguma coisa assim do tipo, apesar de saber que a minha coluna já estava quebrada, né? Eu não tinha muita noção. Então eu fiquei assim mesmo um pouco tratando, e a minha prioridade na época, na verdade, era sobreviver. Não era eu nem tava parando pra pensar em perna, por que eu não tô mexendo, isso e aquilo. Eu tinha muita dificuldade para respirar, porque eu tinha perfurado um pulmão, tinha várias partes quebradas, então a prioridade no momento era sobreviver. E aí ninguém parava pra falar de perna, de movimento, de nada. Então, e eu já fazia fisioterapia, tá, gente? Mesmo estando quebrado, tinha fisioterapeuta que vinha com muito cuidado, que mexia. Era uma tortura? Era uma tortura, mas tinha que fazer. Depois que eu fiz a cirurgia, eu lembro de ter voltado pro quarto, né? Já tava operada, já tinha acordado, etc. E aí eu lembro que o médico principal lá, o principal, digamos assim, ele não tinha vindo no meu quarto ainda, mas veio um outro médico que tava lá na sala de cirurgia auxiliando ele e veio conversar comigo e com a minha mãe. Isso já fazia um mês e pouco, foi mais ou menos nesse período que eu fiquei sem fazer cirurgia. Depois desse período eu fiz a cirurgia. Ele veio conversar com a gente e veio falar comigo a respeito da minha medula, do como tinha sido a cirurgia e etc. Aí eu fui parar, quando ele chegou para conversar com a gente, que aí eu comecei a analisar essa questão da coluna, de medula, etc, coisa que nem tinha passado pela minha cabeça. E ele falou como tinha sido, quantos parafusos tinham sido colocados, etc. Aí ele falou que a minha medula não tinha se rompido, né, que em tese é uma coisa boa, porque tem acidentes que alguns cadeirantes sofrem que rompem a medula na hora, né, dependendo de como foi o acidente. E no meu caso parecia até que tinha se rompido na hora. Então ele veio falando isso pra mim, que não tinha se rompido, como uma coisa boa, né? Porém, ela tinha se torcido toda que nem um X. Acho que eu já expliquei pra vocês, minha coluna ela não tá assim, ela tá meio de assim. Então, gente, que nem eu tô explicando aqui pra vocês. Ela não tá assim, né? Ela quebrou totalmente assim.
entrou mesmo pra dentro. E aí a medula saiu daqui, acompanhou e ficou que nem um S, entendeu? Ficou uma ponta aqui e outra ponta aqui. Ela não rompeu, mas ela se torceu toda, né? E quando ela torce, como a medula é uma coisa muito delicada, é como se fosse uma coisa bem molinha, sabe? Cheia de nervinhos, cheio de veinha, essas coisas. Mas eu tô falando meio assim, porque não tá vindo a palavra certa na minha cabeça pra eu explicar direito pra vocês. Mas ela é muito delicada, e como torceu, quando torce o líquido não passa, naquele lugar ali é como se secasse, sabe? Aí não passa o comando, o cérebro manda, mas ele volta. Manda e para aqui e volta, que é mais ou menos a altura que eu fraturei, né? Então foi bem complicado na hora de ouvir isso. Quando ele falou, né, a respeito da medula, da coluna, etc. Aí foi vindo um monte de coisa assim na minha cabeça, aí que caiu a ficha que, cara, eu tô paraplégica. É tipo assim, eu não fiquei desesperada na hora, mas eu chorei. Foi a primeira vez que eu chorei, porque aí eu comecei a pensar, meu Deus, como vai ser quando eu voltar pra casa? Eu pensei que quando eu voltasse pra casa eu já ia estar, sei lá, mexendo, andando. E isso eu não tava falando assim, eu tava ouvindo ele falar e tava passando tudo isso na minha cabeça. Mas eu não tinha muito, assim, reação, eu só chorei. E começou a passar um monte de coisa na minha cabeça, né? Porque dá medo. Eu não tinha muita noção, porque a prioridade, como eu falei pra vocês, era sobreviver. Então, depois que eu fiz cirurgia, né, que eu já tava bem melhor, questão de respirar e tudo, que foi vir essas outras questões, né, da minha coluna. E eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? Como as pessoas vão me olhar quando eu voltar pra casa? Eu pensava mil coisas, então eu me entristeci muito, né? E só que as pessoas falavam muito pra mim, não, você vai voltar, você faz muita fisioterapia, você come isso, você toma aquilo, você passa isso, e logo você vai melhorar, questão de 1 ano, 2 anos, às vezes, assim, não o médico falando, as outras pessoas, sabe? Então eu não tinha muita noção de como seria. Hoje já faz 11 anos, né, que eu tô na cadeira de rodas. Assim, nossa, ninguém quer passar pela situação, né, ruim, mas eu passei por todas elas, estou aqui viva, né, hoje, graças a Deus. Eu passei por situações ruins, mas eu passei e hoje eu tô aqui. Ainda tô passando e ainda vou passar por outras? Vou, mas eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele, sabe, me ajudou a superar, né, esses momentos, porque na hora passa muita coisa na nossa cabeça, muita coisa mesmo, e a gente tem muito medo de como as pessoas também vão reagir. Eu pensava, agora eu não sou a mesma Débora, isso, aquilo, sabe, é muita coisa. Mas é assim, né, eu nunca fiquei desesperada e questionando Deus, assim, Senhor, por que comigo, por que isso, oh meu Deus, e agora? Eu me entristeci, eu chorei, tudo mais. Deus vai fazendo a gente superar essas barreiras, vai fazendo a gente melhorar muito como pessoa, como a gente passa a ver o outro, a ver a vida, tudo, entende? Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele passou junto comigo, entendeu? Me dando força, me dando vida, né? Porque hoje eu sou muito mais madura, digamos assim, depois de tudo que eu passei. E a forma com que eu vejo a vida hoje é muito diferente. Então eu sou muito grata a Deus, porque no início foi muito difícil, não é fácil, principalmente é como se você recebesse uma notícia ruim, né, digamos assim. Você vive de um jeito e de repente você se vê de outro. Totalmente dependente, com milhões de dores a mais. Então não foi fácil não, mas a minha reação foi chorar na hora que ele falou. E eu não consegui ficar perguntando mais muita coisa, sabe? Depois que ele falou que caiu a ficha, caramba, eu tô paraplégica, aí eu comecei a pensar um monte de coisa, mas eu não fiquei questionando o médico em relação a isso. Não é fácil. Mas, né, nós estamos aqui hoje, graças a Deus, prontos para enfrentar outras batalhas com Deus, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Se vocês gostaram, vocês cliquem aí no like, compartilha, comenta, se inscreve se você ainda não é inscrito para me ajudar. E sugiram aí... não sei como é que fala. Fala aí assuntos aí que vocês gostariam que eu contasse mais para vocês da minha história, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.